Isso é bom, porque essa é uma pergunta boa, porque começa do começo, né? A gente não nasce crente, porque a gente já nasce em pecado, mas eu nasci no lar evangélico porque o meu pai e minha mãe se converteram, né, muitos anos, quando eles eram bem novos, quer dizer, muitos anos antes de eu ser cidadão desse mundo. E os missionários americanos pregavam muito naquela região do Agreste de Pernambuco, onde eu nasci, ali Agreste de Pernambuco, Garanhuns, Canhotinhos, são cidades onde os americanos, no começo dos anos 1900 e pouco e tal, daqueles idos ali. E meu pai se converte com também, minha mãe se converte ali com a pregação do evangelho. Então eu já estava lá no meio, né? Eu estava dentro do meu pai. Então eu já nasci em um lar evangélico. Fui criado como Paulo disse a Timóteo, nas sagradas letras, aprendendo a palavra do Senhor, nunca me desviei da fé. Mas eu me lembro que mais ou menos com 8, 9 anos que eu pregava o evangelho, já com essa idade, eu saía pregando o evangelho nos sítios, nas zonas rurais, lá de Lagedo, é o nome da minha cidade, na Grande de Pernambuco. A fé começou a se mostrar mais intensa quando eu começava a me emocionar com canções, quando eu ouvia, principalmente sobre escatologia, tinha um disco, um LP, né, que eles chamavam antigamente Long Player, a última trombeta, falando da volta de Jesus, aquele medo que aí a gente se arrependia de pecado, então, a gente se arrependia de pecado e depois das criancices, mas a fé estava lá, principalmente pela palavra de Deus desde o início. E o pastor, como foi? Então, pastor, eu também sou pernambucano, né, lajedense, e eu não lembro exatamente quando, mas de muito cedo, eu sempre pensava sobre a morte, né, sobre a eternidade, o que aconteceria depois da morte. Eu lembro que a lembrança mais longa que eu tenho, né, é de quase criança mesmo, assim. Eu já pensava sobre a eternidade, né, já tinha essa curiosidade sobre morte e tudo mais. E quando eu fui ficando um pouquinho mais velho, né, adolescência, esse pensamento começou a cada vez mais crescer dentro de mim, né? E eu tentava buscar a Deus, só que eu não sabia como, né, do meu jeito. Então, comecei a desenvolver um certo medo também de inferno, né? Em algum momento eu comecei a pensar sobre céu, sobre inferno, mas eram informações mais, poucas informações, né? E eu lembro que com 15 anos mais ou menos, né, 16, eu comecei a frequentar, né, a igreja católica, né, minha família era até então católica, né, e eu, mas só aquele católico não praticante, né, e eu comecei a frequentar as missas, e o meu interesse nas missas era de poder conhecer a verdade. Eu queria saber sobre morte, sobre eternidade, o que fazer para ser salvo, né, para ir para o céu. E aí eu comecei a frequentar as missas, só que até então, né, as missas eram bem ritualísticas, né, no interior, não se falava muito sobre evangelho, né, não, era aquela coisa mais ritualística. E eu ia, mas eu não era, não alcançava aquilo que eu precisava, né, ouvir a palavra. Foi quando chegou um casal de missionários na cidade, são inclusive a Eide, né, que é irmã do pastor Maurivan, né, Um abraço, né, para Eide e o e Vandir, né, Vandi, né? Vandir. Eles chegaram ali como missionários na cidade. E eu tive um contato com eles. E quando eu conheci o Vandi, né, a Eide, que eles começaram a falar da Bíblia para mim, aí eu me encantei, né? Porque eu tive proximidade com alguém que pudesse pregar o Evangelho, né? E ter paciência para ensinar de forma que eu entendesse. Então, naquele primeiro momento eu fiquei entre missa e culto, né? Eu frequentava os dois. Era de manhã na missa e à noite no culto. Mas aí eu fui me aprofundando sobre o que era necessário para entrar no reino dos céus. E quando finalmente o Espírito Santo, né, me convenceu do pecado, do juízo, da justiça, né, de Cristo como meu Salvador, o caminho, que eu entreguei minha vida para Cristo, e eu entendi também a questão da idolatria, né, porque era um ponto delicado, e eu sei que é um ponto delicado, né, para muita gente, mas quando eu compreendi que Cristo era o único caminho, que não havia outro Senhor, outro Deus, e me entreguei, finalmente eu encontrei o que eu estava procurando, que era a salvação da minha alma, né? Então, 16 anos, eu tô com 40 anos hoje, tem um tempinho aí de caminhada, graças a Deus, né, com o Senhor. Graças a Amém. Deus. E como foi o apóstolo disse que já começou a pregar com 8 anos, mas como foi chamado para falar assim, ó, você é pastor, começou como pastor, né, hoje é apóstolo,
e depois Janailson, né? Que fala, Isso, Janailson também falar como foi que essa escolha, falar, ó, você é um pastor, vai ser um pastor. Como foi o chamado, que fala, né? O chamado, a vocação. É bem interessante a gente pensar sobre isso, né? A vocação é o chamado, né? Vocação, chamado de Deus. E a gente, quando é criança, não sabe, até pela idade, a gente não tem toda a maturidade, os neurônios não estão formados ainda, né? Mas a gente conhece a palavra, ama a palavra e ora, e eu me emocionava, como eu falei. A gente termina se emocionando e eu pregava o evangelho mesmo. Eu saía nos domingos à tarde. Eu lembro lá em Lagedo, na época, hoje, agora que está moderno, lá não tem cinema, mas na minha antiguidade tinha cinema lá, do Lula Vilaça. E os meninos, mesmo da igreja, que tinham dinheiro para pagar o matinê, para assistir Django, Sartana, Teixeirinha. Eu lembro eu sempre gostei de ler, né? Então via as propagandas. Eu não tinha dinheiro para pagar, eu saía para pregar o evangelho, né? Então os meninos que tinham dinheiro para pagar o cinema iam para o matinê, eu ia para o sítio. Depois no domingo à tarde, depois do almoço, pegava minha Bíblia, 8 anos de idade, e saía nos sítios pregando. Só que a minha pregação era bem light, né? Eu chegava assim nas casas do pessoal e dizia assim, olhava as imagens, só sabia que atrás daquela imagem aí tem um demônio. E aí a turma botava para correr mesmo, né? Eu já era pregador meio bravo desde pequeno. E já dizia que tinha demônio, porque 1 Coríntios 10 fala que tem mesmo. Então acabou. Tem e pronto, né? Então algumas mulheres botavam para correr. E um dia, mas eu lembro, eu me emociono até hoje quando lembro. Estava na feira de quarta-feira, lá em Lagedo, a feira é quarta, e você conhece porque você já foi lá. E um senhorzinho, um velhinho, ô menino, vem cá. E me chamou, eu lembro, senhorzinho moreno. Ele falou, rapaz, você lembra que você pregou para mim lá, era num sítio lá? Hoje eu sou crente. O velhinho falou, nem. Então, quer dizer, tinha isso. Já tinha o chamado, eu só não entendia. E o chamado eu entendi aos 15 anos. Eu já morava aqui em São Paulo, na cidade de Santo André, onde eu moro até hoje. Né? Agora eu moro em Santo André, já ministrei em outros lugares, em Pernambuco há alguns anos. Mas estou aqui de volta e morei na adolescência. E com 15 anos eu ouvi audivelmente Deus me chamando. Nessa época eu queria ser qualquer coisa menos pastor. Eu pregava evangelho, era crente, mas eu estava com muitos sonhos de fazer aí umas faculdades. Eu queria fazer pelo menos umas 3 faculdades. Queria ser um intelectual da vida, mas Deus falou audivelmente comigo. Quando ele falou, eu parei, faltei na aula. Eu estava indo para a escola, para o colégio, a gente chamava colégio, né? Hoje em dia não chama mais. E eu fui direto falar com o pastor, o reverendo Oscar Chaves. Eu era presbiteriano. E o pastor Oscar Chaves era um pai espiritual para mim. E ele realmente era um pai para muitos, mas para mim ele era um pai espiritual. E eu falei com ele falou, eu já sabia do seu chamado, eu tinha certeza. Mas você é muito novo. E ali eu fiquei, ele falou, termina o colegial, que é hoje ensino médio, e você vai ficar 2 anos aqui trabalhando como presbítero. Foi quando eu ajudei a fundar uma igreja lá, que hoje é a igreja da Vila Suíça, um bairro lá de Santo André. Eu fiquei trabalhando com o presbítero Arlindo Elias, um homem de Deus, que hoje está na glória no céu. E depois fui para os seminários e tal, mas o chamado foi aos 15 anos. 15 anos. E o pastor? Então, voltando à minha conversão, né? Quando eu me converti, eu de imediato me apaixonei pelo Senhor Jesus, né? Então, muita busca, né? Eu e alguns irmãos do início daquele trabalho ali, né? Lá em Lagedo. E com o passar do tempo, buscando a Deus, né? Lendo a palavra, os então, agora pastores, né? Vandi e Eide, eles começaram a identificar em mim esse chamado, né? Eles começaram a ver que havia, né? Sobre a minha vida esse chamado. Eu também, eu nunca achei que eu pudesse ser pastor, né? Não estava nos meus planos também, até porque eu era uma pessoa muito tímida. Até hoje eu sou ainda, né? Reservado, tudo mais. E principalmente para falar em público, né? E é uma das coisas que mais um pastor né, faz, é falar publicamente. Então eu via como algo impossível, mas devido ao pastor Vandir e pastor Eide acreditarem, né, no meu chamado e repetirem isso para mim, me viam como pastores, né? Os meus irmãos ali em Cristo também já me viam como pastores, já começavam a reconhecer o chamado. Eu tive a oportunidade de vir a São Paulo, né, 2003, que a gente estava conversando, né? Fiquei aqui com meu pai, né, Maurivan. Eu falo pai, nós temos a visão de paternidade, né? Então nós temos essa bênção, né, de poder viver como filhos espirituais, né? Então fiquei esse período aqui em São Paulo
Esse é um ano, acabou encurtando para 8 meses, né? Eu ia para Tupanatinga para auxiliar, na época, né, o Ricardo e Josiane. Acabou que aconteceu algumas coisas em Lagedo e eu acabei indo para Lagedo e pouco tempo depois acabei ficando ali à frente do trabalho, né, na cidade de Lagedo, na igreja. E ali, né, um período de tempo ali como líder, como missionário. Depois meu pai entendeu que deveria, né, vir a ordenação pastoral com a minha esposa, a Manuela. Então foi assim, né? Não foi nada planejado. é, foi um reconhecimento dos outros, né? Mas claro que eu também tive essa convicção, né? Claro que não só foi eles, né? Mas ajudou muito porque quando eles reconheceram e foram me falando e foram, né? E com relação à timidez, eu lembro que a minha primeira pregação foi na rua, lá em Lagedo. O pastor Vandi, ele chegou para mim e disse: olha, hoje você vai pregar. Né? Era um culto no ar livre. E eu: não, pastor, pelo amor de Deus, faça isso não. Hoje você vai pregar. Eu já lia muito a Bíblia, estava buscando muito a Deus, mas a timidez era demais. E eu lembro que eu peguei o microfone ali para pregar, tremi muito. Eu lembro que eu não conseguia conter, né? A mão trêmula, os lábios, né? Trêmulos. Aí preguei com muita dificuldade, mensagem rápida. Mas depois uma outra vez, e outra vez, e outra vez, e a gente vai vendo que vai me ensinar a timidez, que o Senhor vai aperfeiçoando. Enfim, né? Até que chegou o momento aí de exercer o chamado. E graças a Deus, né? Já tem um tempo. Já tem quanto tempo lá, sendo pastor em Lagedo? Então, desde 2004, né? Eu tô à frente da igreja. Acho que a ordenação foi em 2006, né? Você faz os cálculos aí. Eu tô com 40 anos. 2006, cálculo aí, pastor. Eu sou- Pastor. De 2006 como pastor até 2020, 14, com 5, 19 anos. 19 anos. 19 anos. 19 anos. 19 anos lá. Mesma igreja, né? Mesma cidade. Aqui, mas é Né? uma benção. E tem sido bênção. Glória a Deus, é uma benção.